É um tema que chamou a atenção, que eu vi uma reportagem de um fenômeno mundial. Começou na Europa, né? Que são países mais antigos, e está chegando no Brasil. É um fenômeno mundial, é um fenômeno, é um problema silencioso e as pessoas demoram para perceber. Então, se você está atento, se você, né, gosta de sair na frente, né, como eu, né, eu falo o seguinte, ó, meu negócio é prevenção. Diz um ditado antigo que é melhor prevenir do que remediar. Comigo é assim, eu gosto de prevenir. Eu gosto de prevenção, tudo na vida. Saúde, família, casamento, filhos, qualquer coisa. Tudo que eu vou fazer, eu gosto de prevenir. Eu não gosto de ser pego de surpresa, eu não gosto de consertar as coisas, eu gosto de fazer uma coisa bem feita, né? Isso desde criança sou assim. Quando eu quero fazer uma coisa, eu faço devagar, que eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa para consertar, para resolver. Eu não gosto. Já faz parte da minha vida. Só que tem gente que não liga. Quer dizer, ele não prepara a água antes da sede. É aquelas pessoas que deixam as coisas para lá. O casamento é mais ou menos, a família está mais ou menos, a saúde está mais ou menos, a vida espiritual está mais ou menos. E ele vai levando. Até que um dia ele se vê em uma situação assim, que ele não vê saída. Ele não vê saída porque a vida dele não tem sentido. Igual a historinha da Alice no País das Maravilhas, que ela quer um caminho e vai, para onde você vai? Qualquer um lugar serve. Então, se você não tem destino certo, qualquer caminho que você pegar tá bom. Tem gente assim, que perdeu o rumo. A gente não pode perder o rumo. Então é muito importante que a gente compreenda isso, que a gente não pode perder o rumo da nossa vida, não pode perder o rumo do nosso casamento, não pode perder o rumo do nosso relacionamento, não pode perder o rumo do relacionamento com nossos filhos, com nossos pais, com a nossa família. E não tem lugar, não tem grupo mais importante para você do que a sua família. E os crentes têm esse problema. Muitos crentes vivem esse dilema. Eles querem cuidar da igreja local, do que cuidar da família. E cuidar de igreja é um perigo, porque a pessoa se envolve em problemas dos outros. E alguns são atraídos justamente por isso, porque eles acham que lá na igreja vai ficar sabendo da vida dos outros. E é um problema sério. O problema dos outros não é bom ficar sabendo. E quando você fica sabendo, você tem que saber como lidar com o problema dos outros. Tá vendo o que eu estou falando? O problema é dos outros. Um dia um homem me chamou para conversar na igreja e falou assim: pastor, precisamos conversar com você. Problema sério. Eu falei: tudo bem. Eu estou com um problema na minha família e é muito sério. Eu falei: tá bom, nós vamos conversar. Então se prepara, pastor, porque o problema é muito sério, né? Eu sempre me preparo mesmo. Mas fiquei pensando, o que ele espera de mim? O problema é dele, da família dele. Eu não vou pegar o problema dele para mim. Ele arrumou o problema, ele está com o problema. Por mais que eu me compadeça dele, o problema vai continuar sendo dele. Eu não vou resolver um problema dele. E aí nós conversamos. Deixei bem claro para ele que ele precisa resolver o problema que é dele. E ele não apareceu mais. Não sei o que ele esperava. Gente, se Deus não resolve o seu problema sem você agir, imagine outro ser humano. Lembra disso. A vida é sua, o problema é seu, a família é sua. Se você não cuidar, ninguém vai fazer. Não é porque as pessoas não querem te ajudar, é porque as pessoas não conseguem fazer aquilo que é seu. Aquilo que é papel seu, você tem que fazer. Aquilo que é papel meu, eu tenho que fazer. Não existe essa de alguém fazer para mim e por mim. Muita gente não entendeu isso até hoje. Nós não podemos assumir o lugar do outro. Nós temos que respeitar isso. E é importante que cada um assuma. Por isso que Paulo foi tão enfático. Ele disse: olha, aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé e é pior do que infiel. Por quê? Porque Jesus falou assim: olha, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Quer dizer, o primeiro campo missionário, quando você entendeu o evangelho, quando você, diferente de religião, toda religião tem seus pontos fortes e pontos fracos. Toda pessoa religiosa, ela entende que a religião dela é boa, mas é preciso saber que a religião dela é uma religião criada por homens. Deus não criou a religião. Jesus fundou a igreja, não uma denominação. Qual igreja? A que você acha que está certa, você vai levando aí. Agora, todas elas falam o seguinte: todas elas têm um seu ponto positivo, mas todas elas concordam que a família é prioridade. Porque o primeiro lugar que você tem que demonstrar o poder do evangelho, o poder transformador da palavra de Deus, é dentro da sua casa. O pessoal se apega naquela parte de o profeta não tem honra senão na própria casa e interpretam mal. E eles falam, na minha casa ninguém gosta de mim mesmo, o profeta não tem honra na própria casa. Mas por quê? Porque em casa ele não consegue fingir como ele finge com os outros. Em casa ele não consegue disfarçar igual disfarça na rua. Em casa ele não consegue mentir igual ele mente no trabalho. Não é isso que Jesus falou. Não foi por essa perspectiva que Jesus falou que o profeta não tem honra senão na sua própria casa. Então nós temos que fazer da nossa casa um lugar agradável, um lugar abençoado. E para isso, nós temos que trabalhar para isso. Gente, não é fácil. Olha, são muitas lutas que vamos travar, algumas vamos perder. Vamos perder algumas batalhas, mas nós não podemos desistir, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Tem situações que perduram semanas, outras meses e outras muitos anos. Então eu não quero te desanimar. Muito pelo contrário. Eu quero motivar você a permanecer. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Agora, qual é o problema? É quando a pessoa está com dificuldade, ela se isola. E aqui eu entro no tema de hoje. Provérbios 18, 1 diz assim: aquele que se isola vai contra a sabedoria. Aquele que se isola vai contra a sabedoria. Eu quero falar da solidão. Quantas pessoas estão solitárias? É um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial. Foi feita uma pesquisa, tá? Foi feita uma pesquisa e a solidão afeta mais os homens do que as mulheres. Olha os detalhes que eu já venho falando no canal há muito tempo, né? Venho falando de outras formas. Eu nem sabia dessa pesquisa. Eu vi essa pesquisa ontem. Eu fiquei sabendo desse detalhe ontem. E fala o seguinte, que a maioria das pessoas solitárias são homens. Não é novidade. Quem fica mais alheio, olha, pega 10 famílias. Pega 10 famílias e pesquisa. De cada 10 famílias, talvez, no máximo, sendo muito otimista, em duas famílias, o homem tem mais comunhão com os filhos do que a mulher. Normalmente a mãe se apega mais às crianças e depois adolescentes, jovens e adultos. Normalmente, dificilmente você vê numa fila de porta de cadeia algum pai visitando o filho. Normalmente a mãe, é a esposa, é a filha, sempre as mulheres. Esse fenômeno foi pesquisado também. Por que as mulheres se sentem menos solitárias do que os homens? Gente, que o homem que estiver ouvindo isso, fica esperto. O homem que estiver ouvindo isso, fica atento. E a mulher que estiver ouvindo isso, fica de olho no seu marido, fica de olho no seu pai, fica de olho no seu filho, fica de olho no seu irmão, fica atento à sua família. Porque todo sofrimento, gente, quanto mais precoce ele é identificado, mais rápido vem a cura, seja física, seja mental, seja espiritual, qualquer um, qualquer tipo de sofrimento, quanto mais precoce é identificado, mais chance de tratamento ser bem sucedido. Então, o que eu quero mostrar com isso? No máximo, no máximo dois a cada 10 famílias, o homem tem mais contato com o filho do que a mulher. A maioria dos casos, as mulheres. E a pesquisa diz o seguinte, pesquisa realizada da UFMG,
revela que que a sensação de solidão entre adultos com mais de 50 anos durante os primeiros meses da pandemia Covid-19 em relação ao período. Com o isolamento social, espera-se que esse grupo tivesse percepção maior da solidão. Aqui, ó. A gente acredita que o principal motivo, pessoas dentro de... Olha só, a prevalência da solidão diminuiu durante a pandemia. Diminuiu um pouco durante a pandemia, porque eles foram obrigados a ficar em casa. Só que, em contrapartida, muitas pessoas acabaram com a solidão, mas acabaram em divórcio. O número de divórcios aumentou. As crises aumentaram. Agora, você vê, se essa situação se prolongar, pode passar de um sentimento subjetivo de solidão para uma doença que é a depressão. Então, olha só, até a briga tem o seu valor. Por isso que eu falei aqui, ó, a briga, eu falo divergência, não é violência doméstica. É a divergência. Divergência é importante em qualquer relação, qualquer relacionamento. Por exemplo, a democracia, o país, né? Nós estamos vivendo um momento de eleição, você vê muito disso. Um acusando o outro, um falando do plano de governo do outro. Quer dizer, isso aí é bom. Claro que tem os exageros, mas é bom porque a democracia permite vir à tona os erros do outro. Então todo mundo tem que ficar esperto. Ou tentar acertar, ou então esconder muito bem os seus erros. Por quê? Porque tudo vem à tona. Porque pode falar. Liberdade de expressão. Tem um homem que fala assim, minha esposa nunca reclamou de nada. Claro, ela não tem oportunidade de falar. Se ela falar, ela é ameaçada. Se ela falar, ela morre, ela apanha, ela é abandonada. Aí é fácil.